Bem-vindos a mais uma Conversa de Peso. O nosso entrevistado de hoje é filho de agricultores, nascido no município de Tijucas, em Santa Catarina, é casado, empresário e pai de 2 filhos. Hamilton Carmizin queria ser padre, chegou a frequentar um seminário, formado em teologia e gestão financeira e processos gerenciais. Foi bancário, tendo começado como escriturário e alcançado a gerência de bancos como o Mercantil de São Paulo e o Bradesco. Trabalhou por muitos anos em Porto Alegre e em Joinville e hoje atua no ramo da hotelaria em Santa Catarina, no município de Itapema, mais especificamente na Meia Praia. Amante da leitura, tem em Olavo de Carvalho um de seus autores preferidos. Bem-vindo ao nosso programa, seu Hamilton, é um prazer tê-lo conosco neste dia de hoje. O prazer é meu também. Tá bem. De seminarista a bancário, o que lhe fez trocar o rumo da sua vida, aliás, saindo do seminário e indo para a iniciativa privada profissionalmente? Eu desde pequeno queria ser padre, né? E acabei indo para o seminário com uns 14 anos. O meu primeiro local de estudo foi lá em Antônio Carlos. Depois de Antônio Carlos, fui transferido para Brusque, lá no seminário de Azambuja. E lá eu fiquei até começando o primeiro ano do científico. E eu queria continuar a ser padre, mas no seminário para ir até o final. Mas o padre disse, acho que você não tem vocação e tal, e me aconselhou a sair do seminário. Foi aconselhado pelo professor? Aí ele disse, não, eu vou embora e tal, e depois volto. Não, você fica por lá mesmo. Eu disse, Aí eu comecei a trabalhar, saí de lá e fui trabalhar em Joinville. Meu primeiro emprego foi nas casas pernambucanas, que lá uns 4, 5 meses. Daí da Casa Pernambucana eu entrei no Bradesco e fiquei no Bradesco uns 3 anos e meio, por aí. Aprendi muito no Bradesco, né? E aí eu fui trabalhar no Banco Mercantil de São Paulo e fiquei no Banco Mercantil de São Paulo em Joinville até 82. De 82 eu continuei entrando no Mercantil de São Paulo como auxiliar de gerência e fui até gerente adjunto. Depois me deram a primeira gerência aqui em Porto Alegre. Eu fiquei aqui em Porto Alegre mais ou menos 5 anos. E daí voltei para Joinville, fiquei mais uns 2 anos lá no Banco Mercantil, 2 anos e pouco. Saindo do Banco Mercantil, fui coloquei uma empresa lá, de material de construção, uma loja de material de construção. E nesse material de construção fiquei faz uns 10, 11 anos trabalhando na loja de material. Aqui em Porto Alegre foram só 5 anos? Aqui em Porto Alegre 5 anos, mais ou menos 5 anos. Tá, tu casaste aqui em Porto Alegre? Eu casei em Joinville. Os filhos são gaúchos ou são catarinenses? Os filhos são catarinenses. São catarinenses, mas eles vieram pequenininhos para cá. E depois ficamos aquele período lá em Joinville, no restante mais 2 anos e pouco no Mercantil de São Paulo. E comecei a trabalhar na loja de material de construção. Fiquei uns 10 anos na loja de material de construção. Aí desisti da loja de material de construção e fui para Itapema fazer uma pousada Terra do Sol. E essa eu fiquei trabalhando e estou trabalhando até hoje. Hamilton, tu me falavas que foram 5 anos de Porto Alegre, 5 anos aqui na nossa capital. Oi. Gostaste dos gaúchos? Gostei. Virei até gaúcho, eu acho.
Foi excelente, sabe? Eu até, quando cheguei lá em Joinville, até, pá, mas por que eu saí de lá? Que era um lugar muito bom, né? Aqui eu morava na frente do Parcão, lá, na rua Comendador Caminha. Então, pá, é um lugar excelente, e além de tudo, nós temos aqui uma cultura muito boa, né? Bem desenvolvida, mas o que faltou lá em Joinville, que tem uma estrutura bem menor nessa área, né? Que bom. Eu vi que tu continuas te aprimorando, buscando conhecimento, né? Tu estás fazendo faculdade? Sim, sim. Eu continuo me aprimorando, eu estou fazendo agora marketing digital, e também engenharia e inovação. Perfeito. Isso para a gente ir se atualizando, para continuar, como se diz, E acompanhar a evolução acompanhar tecnológica a evolução, do exatamente, tempo, exatamente. né? Não ficar para trás. Eu vou voltar um pouco a explorar a tua questão da teologia, né? E da sua Tá. passagem pelo seminário. Vamos falar um pouco sobre isso. Na tua visão, a Igreja Católica, ela tem acompanhado a evolução dos tempos? A Igreja Católica, ela vem se desenvolvendo, vem se atualizando, não com muita velocidade, né? Mas agora com a entrada do Papa Francisco, agora ela está dando um passo grande na atualização, né? E como é uma entidade já de mais de 2.000 anos, ela não pode ir muito rápido, né? Porque nós temos pessoas Tem mais... As tradições que tradicionais tem que ir acompanhando, né? Mas também tem que pegar aquela parte mais jovem que tem uma outra maneira de pensar, então outra visão do mundo, né? Então ela está se atualizando, né? Uma das questões muito defendida pela Igreja é a instituição da família, né? Ao mesmo tempo que prega a importância da família, proíbe os seus padres de casarem e constituírem também uma família. Esta posição para ti não é contraditória? É uma situação difícil, né? Se bem que temos pessoas que às vezes não têm necessidade de casar, eles ficam a vida inteira sem problema. Essas pessoas se dão bem no sacerdócio, né? E tendo uma vocação, funciona bem porque fica com a vida totalmente livre, né? Para trabalhar. E quando você casa, você tem a mulher, você tem os filhos, e que acaba também atrapalhando um pouquinho os trabalhos que o sacerdote tem na igreja, né? Mas essa aí, hoje se dá, muitas pessoas estão pedindo para que se abra isso aí, que acabe o celibato. Que acabe o celibato, né? E a igreja está indo com isso bem devagarzinho, analisando bem. Mas até o ano 1000, os padres podiam casar. Do ano 1000 para cá, convencionou-se na igreja de deixar que os padres não casem, que com isso não tinha o problema de patrimônio, essa coisa, para fazer divisão. Ficava tudo na igreja. Ficava tudo na igreja. Tá, tu falaste há pouco do Papa Francisco, que já tem dado mostras de que pretende mudar um pouco essa questão da igreja, que vive muito no passado ainda, né? Uhum. E o Papa mostra assim, alguns avanços, né? Por exemplo, em alguns tabus da Igreja Católica, que é a questão das mães solteiras, né? Que ele diz que não existe mãe solteira ou mãe casada ou mãe viúva, existe a mãe, né? E a questão dos homossexuais, a questão do aborto, que a Igreja já fala, né? Não é a favor, mas ela já toca, né? Tu vês com bons olhos essa abertura do Papa Francisco? Claro, claro. Porque hoje nós temos muitas mães solteiras, né? E a igreja tem que acolher, a igreja tem que acolher a todos. E essas mudanças que estão tendo aí na família, claro que muitas vezes dá problema na condução dos filhos, no cuidado com os filhos, porque com um casal sempre é melhor, bem estruturado, né?
Mas a igreja não pode se descuidar de todos, ela tem que acolher todos na igreja, não pode deixar ninguém fora, né? Isso é muito importante. A igreja é a casa de todos, né? Então a igreja está evoluindo bastante nisso, não tem como deixar um fiel fora, porque, né, casou, como mãe solteira, tal, teve filhos, né? Não tem como, tem que acolher. O avanço das igrejas evangélicas, especialmente no Brasil, pode fazer a migração de católicos para essas novas opções religiosas? A Igreja Católica não começa a perder? A Igreja Católica hoje não está dizendo aquela que não, só vale a Igreja Católica. Ela está tendo uma abertura muito grande. E Os hoje, padres já cantam, já fazem shows? os padres já né? cantam, já fazem show. E hoje não está aquela coisa de dizer, não, você tem que ficar na Igreja Católica porque essa é a certa e as outras não, né? Nós somos cristãos e todos que praticam o bem, que a Igreja ela faz esse caminho, ela mostra o bem, então é por aí que tem que fazer. Não dá para você desconsiderar as outras igrejas. Todas as outras igrejas têm sempre algo de muito bom para ensinar para a sociedade, né? Então a igreja hoje católica está abrindo, se colocando junto com as outras, não está mais sozinha, Tão sozinha. ou como se diz, não tem mais ninguém para concorrer. As outras igrejas estão também aí fazendo um papel muito bom e muito bonito. Perfeito. Vamos falar agora um pouco de política, que me parece que tu gosta, né? E acompanha. Se manda principalmente para criticar. Nós estamos gravando o programa um dia depois da posse do presidente em exercício, Michel Temer. Né? E o presidente em exercício ontem, no seu discurso de posse, disse que devemos trabalhar e não falar em crise. Mas a crise econômica que o Brasil atravessa atingiu, na tua visão, o ramo de turismo, que é o teu ramo de atividade hoje? Claro. Principalmente o turismo, né? Porque em situação de dificuldade, né? Quando o dinheiro fica mais curto, o pessoal usa mais o dinheiro para aquelas coisas que são de primeira necessidade. Então o turismo vai ficando por último. Eu tenho sentido lá, principalmente no mês de março para cá, que caiu bastante, né? E nós só tivemos uma temporada boa esse ano, em função de que os argentinos vieram para o Brasil. E aí então salvou a temporada desse ano. Foi muito grande a presença de argentinos este ano lá? Foi. Ela deu assim uma ajuda assim em torno de 30% a 40%, né? Então levantou bem a posição. Nós ficamos com uma dos melhores anos de faturamento, em razão que os argentinos vieram para o Brasil. Vieram peso para cá, exatamente. E essa temporada é de dezembro a março? A temporada ela começa aí em dezembro, fortemente aí pelo dia 20 de dezembro e vai até o Carnaval. Até o Carnaval. Tá. E como é que vocês trabalham agora a baixa temporada, que nós aqui no Sul temos inverno, né? Exato. E que Santa Catarina também pega, né? Como é que fomenta isso? Promoção, marketing? A gente faz algumas promoções, mas para a praia sempre tem pouca gente que vai no inverno. Então a gente praticamente só fica rodando lá e para pagar as despesas que muitas vezes não cobrem nem a despesa. Então fica bem Fica difícil. Fica bem difícil nesse período. Tá. O nosso país chegou a este estágio de recessão com uma crise nunca antes vista neste país, parafraseando um ex-presidente, né? Sim. Nesse país o nunca Lula. se viu tantas coisas. Por uma série de motivos, né? Se chegou a essa situação, né? Na tua visão, foi político o principal motivo?
O que ocorreu? Eu acho que é uma questão de ideologia aí. Transferindo um ganho, digamos, do governo, um ganho dos impostos para a Bolsa Família, que é interessante quando o pessoal precisa, mas é o seguinte, você, concomitantemente, você tem que fazer com que essas pessoas que entram na Bolsa Família, elas se preparem para produzir, né? Jamais você pode dar isso aí e deixar no Bolsa Família, quer dizer, você tem uma porta de entrada e não tem a porta de saída. E como é que vai ficar? Não tem como. Cria uma acomodação, me parece. Cria uma acomodação e isso não é solução. Isso aí é populismo barato. Isso tu não está promovendo as pessoas. Você tem que promover a pessoa, né? Então é algo que não se deve fazer. Quer dizer, faça, mas concomitantemente você escolariza, você dá cursos, você promove essas pessoas para elas entrarem, né, no mercado de trabalho. Senão não dá para entrar nisso aí, né? E eles fizeram isso aí mais para ganhar votos, né? E não adianta fazer isso aí. Tu tem que fazer para promover o povo, não para só ganhar voto. Aí nós ficamos nessa situação que nós estamos aí, né? O ex-presidente dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, disse que o melhor programa social que um país pode ter é o emprego. É o emprego. Hoje, o Brasil atravessa uma crise de emprego. Né? Nós temos mais de 11 milhões de brasileiros sem emprego. Né? Esta composição deste governo transitório, tu acredita que vai conseguir resolver parte ou encaminhar, digamos, para o próximo governo que entrar em 2018? Tranquilo. A solução? Tranquilo. Veja só, entrando lá, o Henrique Meirelles estava hoje de manhã já dando uma entrevista, aí ele dizendo, nós temos que ser responsáveis. Você não pode gastar mais do que você ganha, né? E ele tem que cuidar das contas, né, para depois ver aonde que ele coloca o dinheiro e que tem que colocar nos lugares certos, né? Não em propaganda, não isso e coisas que o valha, né? Não adianta você jogar, não, porque eu quero ficar no poder, eu quero só o voto. Isso não interessa. Interessa que o teu povo vá bem e não fazer isso aí, ó, fazer populismo. Você tem que ver o que precisa. Então, vamos, como se diz, dar emprego para o pessoal, ter condições para a nossa indústria crescer, exportar, o comércio todo. Não dá para ter um governo como estava lá, que não sei para onde que ia, né? Quer dizer, estava caindo dia a dia. Perfeito. Nós vamos continuar falando de política no segundo bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo para as mensagens dos nossos apoiadores e voltamos em seguida com o senhor Hamilton.